Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total. Desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo nas redes sociais, nosso canal no Facebook, nosso canal no Instagram, você está em mais uma edição de um programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes para lá de especiais durante a semana. Fica aqui a pergunta, vocês estão acompanhando o nosso GP Total Corrida a Corrida? Estamos voltando no tempo em 1985, 40 anos atrás, para a gente rememorar essa temporada 85, que foi de muita disputa, uma Fórmula 1 muito diferente, auge da era turbo. Estamos a cada corrida desvendando os detalhes de cada prova que compuseram aquela que foi uma ótima temporada. Fica aí o convite para que vocês assistam no nosso diretório de vídeos e assinem as notificações para não perder nenhum episódio que a gente está fazendo. Pauta de hoje, tivemos uma grande edição das 24 horas de Le Mans e tivemos uma grande transmissão para o Brasil. E a gente traz aqui, para a gente falar sobre a corrida e sobre os bastidores da transmissão, dois desses artífices dessa que foi a terceira transmissão integral em língua portuguesa para o Brasil. Tem aqui a querida companhia, junto ao meu amigo João Carlos Viana, meu amigo de sempre, cuja capital do Ceará jamais será proferida neste canal. Tem aqui a companhia dos meus queridos amigos Milton Pessegueiro Robinho, Sérgio Milani, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez, vocês já estão virando habituê aqui do canal. Vamos falar um pouquinho sobre Le Mans, sobre a jornada de Robert Kubica, que acho que se a gente puder resumir em poucas palavras o que foi a edição, é justamente a jornada de Robert Kubica até ele chegar a esse momento da carreira. E a gente também aproveita que vocês estão aqui para a gente falar um pouco dos bastidores da transmissão, que é um negócio muito legal, e a gente fazer um pequeno esquenta das 6 horas de São Paulo, que é a próxima etapa do Mundial de Endurance, a WEC, e que certamente também vai ter uma atenção super especial de vocês e do Band Esportes, que transmitiu em TV por assinatura e também pela internet, no canal Esporte na Band, as 24 horas de Le Mans. É a profusão da Endurance no Brasil e que ganha cada vez mais adeptos. Então, a presença de vocês aqui não só é muito bem-vinda, a gente fica honrado com a presença de vocês mais uma vez aqui. Milton Rubinho, boa noite para você. E eu já faço aquela pergunta, onde você está? Porque é uma curiosidade que a gente quer dividir aqui com o nosso amigo espectador do canal. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Lucas, João Carlos, Sérgio Milani, a lenda. Muito obrigado a você que está aí acompanhando essa live do GP Total. Bom, eu acabo de chegar em Curvelo, na base onde eu atualmente estou trabalhando como engenheiro de aplicação, trabalhando com ABS, controle de tração e toda aquela eletrônica que a gente tanto malfadou em 1991, 92, 93 na Fórmula 1, né? E que depois a gente até viu acontecer em 94, não tem, mas ninguém sabe, coloquei no módulo, mas não uso, aquele rolo que a gente sabe bem, e aquilo tudo, no fim das contas, serviu muito bem para os carros de rua, e eu trabalho atualmente com isso. Então eu tô aqui na bela Curvelo, 22 graus agradáveis aqui para mim, que gosta de calor, tá bom pra cacete. Mas vamos falar de Le Mans, vamos falar de Endurance, vamos falar de Robert Kubica, o cara que, para muitos, ressuscitou, renasceu do guardrail, não renasceu das chamas, e que, bom, trouxe pra gente o que talvez para muitos será o maior momento do automobilismo mundial esse ano, que foi a vitória dele nas 24 horas de Le Mans. Sérgio Milani, meu boa noite a você. Vamos falar de Le Mans e já pergunto de onde você transmite aqui para a nossa live, onde você está e como é que você enxergou essa consagração do Kubica, ou Kubica, para a gente poder colocar um tamanho, porque eu tô com o Rubinho, eu acho que o maior momento do ano vai acabar sendo essa consagração. Fica muito difícil alguma outra história superar essa do nosso polonês indestrutível. Boa noite, meu amigo.
Salve, Lucas, salve, João, salve, Milton, salve, amigas e amigos do GP Total, falando diretamente do Rio de Janeiro, Copacabana, agora aqui, Princesinha do Mar. Exatamente, cerca de também 22 graus agora aqui, mas ventando, que é uma beleza. E, assim, claro, o caso do agora, né, chegando logo direto ao ponto dessa nossa conversa, a chegada essa vitória, né, sendo feita do Pizza, claro, é toda uma redentora, para quem acompanha o automobilismo sabe toda essa o que aconteceu para ele chegar até aqui, mas a gente também não pode ignorar também, como é que dizer, claro, a primeira vitória também, além na geral de um polonês, uma vitória do chinês, né, o Ifeye também, como é que dizer, que também entregou bem, e o Phil Hanson, né, como é que dizer, que é ali um cara jovem, que até foi muito bacana ter uma entrevista dele agora que foi dada essa semana, que apareceu que ele foi parar, ele diz que foi parar no GT por uma bobeira dele, e que ele diz, olha, foi o melhor erro que eu cometi na minha vida. Muito engraçado essa conversa, essa indiscrição da parte dele. A sinceridade, né? Quase um sincericídio. E a situação da, digamos, a Ferrari errada que venceu a prova. Exatamente, assim, a gente vai chegar nesse ponto, porque foi a Ferrari patinho feio, a Ferrari que tem menos atenção, tem menos badalação. Mais ou menos. Mas aí a gente vai entrar um pouquinho mais aí nesse detalhe. Então, tem muito simbolismo, né? O Kubica acaba sendo aí, digamos, a ponta de lança dessa vitória, mas tem vários simbolismos essa vitória no geral em Le Mans, que não foi só, a gente tem que lembrar que a vitória Kubica não foi a única vitória polonesa nessa prova. Né? A Inter Europol chegou em primeiro na LMP2, então também, né, apesar de usar um carro verde e amarelo, é uma equipe polonesa e bateu lá, conseguiu sua segunda vitória em 3 anos na Le Mans, na LMP2. João Carlos Viana, meu boa noite a você. Traga um pouco de calor da capital do Ceará para a gente. Fale um pouco da temperatura e suas considerações sobre a corrida e sobre a transmissão em si, porque foi um negócio muito legal. A gente trouxe aqui vocês dois, Milton e Milani, para vocês também falarem um pouco de como surgiu a oportunidade de transmissão e para vocês falarem também como é que é essa maratona, porque não deixa de ser também uma corrida, uma Le Mans particular para a equipe de transmissão. João, passar a palavra para vocês e aí a gente já vai para essa questão das transmissões em si, né? Não vamos falar só dessa de 2025, mas como surgiu. Mas traga um pouco do calor do Ceará para a gente, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Milton. Prazer enorme estar com vocês novamente. Boa noite quem nos escuta, quem nos assiste. Bom dia, boa tarde para quem está nos vendo. Aqui na capital Lecarina faz 27 graus com sensação térmica de 31. Boa sorte aí pessoal aí do sul, mas aqui está normal. Condições normais a gente faz tudo com ventilador no 3 aqui. Ventilador no 3 aqui, o ar-condicionado está valendo. Mas que eu acho legal, que eu achei muito legal de Le Mans, desse 2025, como vocês falaram, já fizeram essa abertura, que realmente a história do Kubica ela era aquelas que a gente lembra, até a gente já falou em alguns vídeos anteriores, que lembra muito o Niki Lauda, né? O cara que teve aquele acidente, se queimou, teve várias sequelas e voltou tão até mais forte do que antes, né? E o Kubica, e tem todo aquele arco, né? Porque quando o Kubica tem um acidente de 2011 no Rally, coisa até que naquela época ele estava na Lotus Renault, então ele era meio que assim, ele fazia o que queria, a equipe era bem meio esquisita naquele momento, e ele estava com um contrato para correr na Ferrari em 2012. Isso era conhecimento público. Ele iria substituir o Felipe Massa. A partir de 2012 ele ainda tem um ótimo relacionamento com o Fernando Alonso, que até elogiou bastante o Kubica, né? Que chama até de lenda. E ele sofreu um acidente, lógico, ele não pôde correr na Ferrari, voltou na Fórmula 1 apenas em 2019, meio que se provar um pouco, né, nesse retorno,
paulatino para o automobilismo e a Fórmula 1, e ele conseguiu a sua principal vitória na Ferrari, só que nas 24 horas Le Mans, dos maiores palcos do automobilismo mundial, né? Então foi uma grande história. E também lembrando, né, que quando a Ferrari foi tricampeã no começo da década de 60, né, 61, 62, 63, ela foi tricampeã com 3 equipes diferentes, né, 3 carros duplas diferentes. E a mesma coisa aconteceu em 23, 24, 25. Foram 3 trios completamente diferentes, né? As 2 Ferraris, a 51, a 50, agora não vou lembrar se foi a 51 ou se foi a 50. 51, a 50, agora 83. Aí depois veio a da F-Corse, né? Então também teve essa coincidência no começo da década de 60. Então, é uma grande história, e a gente também vai escutar muito bastidor aqui também, que o Milani e o Rubinho vai contar aqui pra gente, como surgiu também, a gente estava até conversando, porque a gente imagina o Band Esportes é um único canal, né? Tem outros canais de esporte que tem mais de um canal, 2, 3 canais, e o Band Esportes é só um. Então, você colocar uma corrida de 24 horas, lógico que foi 24 horas, foi em torno de 20 horas, mas são entremeadas por corrida, por Fórmula 1. Foi treino livre, depois a classificação. Então, assim, como foi essa história? Então, é muito legal receber vocês, e vocês são habituês aqui da gente, como o Lucas falou. Antes de passar a palavra para ele, só anunciar que eu transmito da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. Temos, no momento, 17 graus com chuvas leves. A friaca lá do sul está chegando aqui na minha terrinha. Não conheço essa sensação. Para deixar bem claro aí. Tenho vontade de conhecer, mas não conheço. Eu infelizmente conheço, porque eu desapreço o frio com um enorme vigor. Tem um negócio que eu não me dou bem, de verdade. Um calor? Eu deveria conhecer Quixadá. Eu não gosto mais de frio, eu desisti. Frio, não gosto mais. Eu larguei mão. Não gosto mais. Até porque a gente digita muito, a gente escreve muito texto, bate muito. Mão fria para bater texto no teclado é horrível. É muito ruim. Giovanni, tem coisa pior. Bater a mão quando você está consertando um carro no frio. Tá. Na quina, então, hein? Rubinho, se você gosta de calor, você deveria... se você... Não, eu me daria perfeitamente bem no Nordeste com esse clima. Venha conhecer Quixadá, você vai conhecer o que é calor. Boa. Em algum momento faremos esse acordo. Bora. Ela é quente. Senhores, vamos falar um pouco dos bastidores da corrida, porque a transmissão envolveu 10 pessoas. Você, o Napoleão, o Ivan Bruno, o Aldo Luiz, né, vocês dois, Rodrigo Matar, foi muito legal. O Sérgio Lago, que a gente já conhece desde o tempo lá das narrações de NASCAR, no finado espiritiano, que Deus o tenha. Ricardo Molina, Felipe Meira, o Nicolas Costa, que vocês fizeram questão de elogiar bastante, ele que teve participação na WEC, ele que foi piloto da McLaren na classe GT3 e que topou fazer parte também dessa escalação para Le Mans. Como que funciona isso? Como é que se produz uma transmissão de 24 horas? O que envolve para vocês? Claro, envolve muito entusiasmo. Todo mundo que está ali tem muito conhecimento, isso é muito legal, não tem nenhum paraquedista ali, não tem ninguém que vá falar abobrinha. E, claro, tá todo mundo movido pelo entusiasmo, mas precisa mais do que entusiasmo para uma interação dessas e uma maratona dessas acontecer para ir para o ar. É bem complicado, assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é prazeroso. Como você bem colocou, acho que todo mundo que fez ali gosta do negócio. Então, você já vai... Se você vai fazer uma coisa que você gosta, já facilita bastante. Claro que você vai ter perrengue, você vai ter situações ali que você vai ter que lidar, mas você vai ter um outro enfoque, você vai... É o famoso vamos que vamos para cima. E esse ano, então, como você bem colocou aí no início, foi a terceira vez
que foi transmitida na íntegra para o Brasil, não que antes não tivesse tido transmissão, você teve transmissão do EC pelo Sport TV, né, justamente quando o EC começou nessa formatação que nós temos hoje, né, ele já teve outras encarnações, mas nessa encarnação já nós tivemos no Sport TV, inclusive quando nós tivemos às 6 horas, né, em 2012, 2013, 2014, quem transmitiu foi o Sport TV. Até o próprio Band Esporte também transmitiu por um tempo e foi para a Fox Sport, onde ficou ali até 2022. E aí também um pouco essa história. Em 23, não ia ter transmissão aqui para o Brasil, oficialmente, e foi isso aí, essa ideia, né, louca, de bater na porta do EC, surgiu justamente de uma reunião de pauta que nós aqui, no caso, estávamos o Felipe Meira, o Luiz Gustavo Ramiro e eu com o pessoal do Terra, né, dentro do Parabólica, do site que nós colaboramos, e a gente perguntava, qual a intenção, o que vocês querem abordar esse ano? 23, né? Estamos falando de 23. Olha, claro, obviamente, a gente vai falar de Fórmula 1, a gente vai falar de outras coisas, de Fórmula E, eventualmente a gente coloca, até porque vai ter corrida no Brasil, e a gente quer falar do EC, porque o EC esse ano vai ter Ferrari de volta, você vai ter Porsche de volta, e você não tem transmissão nenhuma para o Brasil, você não vai ter transmissão aqui para o Brasil. E corrida do centenário, né? Você ainda tinha corrida do centenário de Le Mans, tal, então tinha uma série de coisas que valiam a pena você trazer. E essa história não ia ser trazida aqui para o Brasil. E, assim, chegou a ideia de, poxa, na época, né, o Terra tinha um canal de transmissão. Então, nós chegamos e falamos, olha, não tem transmissão. O que vocês acham da gente, dependendo, bater na porta dos caras e ver se não rola alguma coisa? Aí, faltando, era a primeira prova em Sebring, 10 horas, né? Mas no caso lá, como é que vai ser 1.000 milhas de Sebring. Eu mandei uma mensagem para a pessoa responsável, mandei lá para o pessoal de mídia, mandei para o pessoal de televisão e compraram a ideia. Basicamente, chegou, olha, eu expliquei, olha, que aqui no Brasil, o cara escreveu um site, a gente está sabendo que vai ter transmissão para o Brasil, o campeonato é muito bacana e tal. Como é que a gente pode fazer de algum jeito de viabilizar de ser transmitido para o Brasil? Porque é uma história muito boa para ser deixada de lado. Quem gosta de automobilismo vai acompanhar esse campeonato. E, no final, assim, começou uma troca de mensagens muito intensa. O Terra não quis fazer, porque eles falaram, a gente não vai ter como deixar 10 horas direto no canal, a gente não teria como, mas o pessoal do EC sugeriu para a gente assim, olha, você tem como fazer a transmissão? Aí eu falei, como assim fazer a transmissão? Você comenta? Eu falei, olha, eu comento, mas tem um cara que eu conheço que também, que acho que toparia fazer isso. Esse cara era o Matar, Rodrigo Matar. Acho que tem um cara que toparia de fazer isso. Aí eu liguei para ele e falei, olha, assim, gozado que nessa época a gente não tinha um contato, eu conhecia, sabia quem era o Rodrigo Matar, tá, mas a gente não tinha, assim, até o contato dele eu consegui através de uma outra pessoa, e falei com ele, olha, vou matar aqui, o Sérgio Milani, me apresentei e tal, olha, tem essa possibilidade, os caras querem fazer Sebring. Você seria a melhor pessoa para isso. Vamos embora? Ele falou, vamos embora. No final, a gente, por exemplo, a corrida nesse ano, Sebring era na sexta-feira. Na sexta, era porque era preliminar de Sebring, o EC depois às 12 horas. Isso. Então, nós tivemos. Então, na sexta-feira, a gente teve confirmação disso na quarta-feira. Então, que ia ser através do canal do EC, né, assim, o EC ia ter uma transmissão lá, uma janelinha, no canal oficial deles em português, com o Matar e eu fazendo. Então, nós fomos lá, eu fui para a casa do Matar na sexta-feira, então nós ficamos 10 horas fazendo essa transmissão com 2 laptops em cima de uma máquina, de uma tábua de passar, e a gente plugando e desplugando microfone para poder falar.
Quando eu queria falar, ele o Batata desplugava e plugava. Daqui a pouco plugava e a gente foi assim por 10 horas. Assim, 10 horas direto. E assim, aí no final, assim, tá bom. Conseguimos lá, apesar de tudo, deu 50 mil visualizações. Não foi muita coisa. E, bacana, tal. Falamos, beleza. O EC também falou, olha, tá bom, fizemos. Aí, depois nós tínhamos Portimão para fazer. Aí chegou o Portimão, olha, a gente pode fazer desse jeito, isso em paralelo, a gente tentando ver outras situações, para viabilizar de transmitir o resto do campeonato. E chegou conversando com o pessoal do EC, não, vamos fazer Portimão de novo. Portimão, eu consegui um estúdio aqui no Rio, e aí aparecem mais 2 pessoas que também foram, que estão nessa desde o início, que é tal coisa, que é o Aldo Luiz, né, narrador, e o Felipe Meira. Companheiro lá no Parabólica. Então, aí começou a formar esse digamos assim, o que a gente brinca que é o bonde do Endurance. Que em Portimão nós fizemos, né, 6 horas, aí deu mais um pouquinho de audiência. 15 dias depois, o pessoal do EC chegou, olha, daqui a 15 dias tem Spa, vamos embora fazer? Eu falei, tá bom, vamos fazer. Consegui na camaradagem. Não, aí eu falei com eles, olha, a questão é a seguinte, eu consegui um estúdio aqui na camaradagem, agora ninguém aqui, quem trabalha de graça é relógio. E eu tenho que pagar o estúdio. Agora, nessa coisa, como é que a gente pode fazer? Então, chegamos a um acordo, nós já fomos pagos pelo EC, nós tivemos esse pagamento pelo EC, e calhou de nós termos uma boa audiência no canal. E chegou nisso, olha, tá bom, nós vamos fazer Le Mans. Agora eu quero falar. Fale. Vai lá, fale então, Samir. Aí chega Le Mans. Eu acompanhando tudo isso, amigo do Sérgio, amigo do Matar, amigo do Meira, vendo todo o trabalho. Milani me liga, eu estava na minha antiga empresa, da General Motors, me liga 8 horas da noite, preciso falar contigo. Beleza. Me refugiei num cantinho onde era o dinamômetro de transmissões. Ele falou, mestre, tudo bem, viu? Você tá acompanhando, né, que a gente tá fazendo o EC e tal? Eu tô, tá legal pra caramba, tal. Falou, viu? Tô com um problema, eu acho que eu vou precisar da tua ajuda. Pode falar. 24 horas de Le Mans, não dá pra tocar só com 3 comentaristas e um narrador. Tu topa? Falei, Jesus amado. Eu sou de exatas, para começo de conversa. Sou engenheiro, técnico, Senai, ET, engenharia, mecânica de fundo de quintal, oficina de carro velho de corrida, meu carro de corrida. Falei, cara, mas o que eu falei até hoje em público foi recitar querida em escola. Vamos. Eu falei, bicho, vamos. O que eu tenho a perder? Nada. O que eu tenho a ganhar? Fazer Le Mans. Meu, bora. E aí topei. E aí, Milani, vai. Então, aí a gente foi montando essa equipe, né? Nós pegamos a equipe base, aí foi Milton, nós chamamos também um outro cara muito bacana, que é um colega nosso também, o Gabriel Lima, que é um cara muito bom de MotoGP, além de automobilismo, o cara é fera de MotoGP, aliás, fica aqui também a dica para seguir o canal dele, que é o Throttle, que é muito bacana sobre MotoGP. Legal. Nós chamamos também a Débora Almeida, isso, a Débora Almeida, do Boletim do Paddock, também, que nos auxiliou demais nisso. Aí veio o Sérgio Lago, também, que nós chamamos Sérgio Lago. O Jefferson Kern, também fez com a gente aí essa coisa, e nós fomos fomos para cima para fazer. E o Boina, também, nosso amigo André Bonomini, vulgo Boina, para tocar esse barco aí, né? Então, a gente está conversando, está vendo como é que vai fazer, como é que não vai fazer, muito bem, tá faltando. E a gente falando com o pessoal da França. Não, tá tudo certo. Não, tá tudo certo. Muito bem, vamos aí, a gente correndo atrás, tá, beleza. Aí, faltando coisa de 1 semana e meia para a corrida, né, chega uma mensagem da França, olha, estou falando com vocês, está tudo certo, só que a gente está conversando com algumas pessoas aí para poder fazer a prova na televisão. Vai fazer a prova, mas, em princípio, a gente vai manter
a programação. Tá bom. Quando chegou isso na sexta-feira, né, uma semana antes da prova, chega assim, olha, situação seguinte, os planos mudaram, quem vai fazer a prova vai ser o Band Esporte. Aquele banho de água fria em todo mundo, e aí já vai eu ligar para meio mundo, dizendo, olha, subiu no telhado, porque acabou, como é que dizer, o pessoal Band Esporte, a gente não vai fazer isso. Então, foi aquela coisa, clima de... essa festa virou um velório, como diria aquele meme, então, né? Aí vem o meu lado. Milani me liga, eu tava vendo Ford vs Ferrari em casa, porque foi um filme que... assim, tem umas coisas muito loucas na vida. Na segunda-feira, antes de Le Mans, tava passando Ford vs Ferrari na tela quente. Eu tava de férias, eu trabalhava no segundo turno, tava de férias em casa. Eu tô lá com a minha mãe, vagando e bundando, e minha mãe amando o Ken Miles, porque o bicho é desbocado igual a minha velha, né? Milani sabe. Christian Bale tá maravilhoso no papel. Meu Deus do céu. Maravilhoso. Cara, muito bom. Eu quero mostrar uma coisa. Isso aqui foi comprado por conta da porra do filme e do Ken Miles. Pois é um Ray-Ban Balorama. Mas vamos lá. Me liga Milani, na segunda-feira, 10 e tralalá da madrugada. Mestre, preciso falar com você, em tom fúnebre. Fala, mestre, como é que estão as coisas? Ele, então, mais notícias. Falei, porra, o que aconteceu? Ó, Band Esporte comprou e nós estamos fora. Eu falei, mas estamos fora mesmo? Porque os caras tem os caras lá, Sérgio Maurício, tem os caras, pô, o que os caras vão chamar nós? Eu, do alto da minha parca ignorância, virei para ele, cara, obrigado, de coração, porque assim, para mim, de novo, voltando, eu não tenho nada a ver com comunicação. Fiz uma meia dúzia de texto pro Fletout, uns outros textos catados lá pro Nobre do Grid, e é isso o meu lado, até então, midiático. Eu falei para ele, pô, obrigado por ter lembrado de mim, significa que eu conheço o mínimo dessa pirosca para ter sido lembrado. Tipo, porra, obrigado, valeu. E tá bom, vamos lá, né? Segue o baile, vamos acompanhar o Band Esportes. Aí, o que aconteceu muito bem? Chega na terça-feira, me veio uma mensagem da França, ali, Madame Nathalie, nossa, Madame Nathalie, que é a responsável, ainda continua responsável pela parte de televisão do EC, chegou e falou o seguinte, olha, o Milani, o Band Esporte vai realmente fazer, e eles perguntaram se tinha alguém para fazer, nós indicamos vocês. Nós indicamos vocês para fazer. Eles vão entrar em contato com você. No caso, o Henrique Meira, que era o responsável na época da Band Esportes, ele vai entrar em contato com você, mas a gente não pensou em outras pessoas além de vocês para fazer isso. Então, voltou-se tudo. Então, aí daqui a pouco isso aí liga para meio mundo, olha, estamos de novo no jogo. Estamos de novo no jogo, e o Band Esporte foi uma coisa absolutamente doida. Porque eles chegaram, simplesmente eles fizeram, sabe quando você é adolescente? Primeira saída, sei lá, que você tá coisa, pai e mãe, olha assim, a gente vai sair, a chave é tua. A casa está na tua responsabilidade. Foi exatamente isso que o Band Esporte fez. Ele chegou, olha, muito bem, nós temos uma prova para fazer. Qual é o teu planejamento? A gente quer fazer. Tá bom, faz o que você quiser. A gente vai na tua linha. Botar no ar só, transmissor ligado e pronto. Só vamos botar no ar. O que você quiser de escala, quem você contratou, não sei o que, problema é contigo. E aí, acabou sendo essa linha. Não, aí tem um outro lado engraçado. Agora eu vou jogar uma do Boina aqui no ventilador, ele que lute. Sim, é verdade. Então, o que acontece? O senhor André Bonomi tinha um sonho de vir para São Paulo. Quer dizer, de ir, né? Porque eu gosto de mim. Porque era o sonho da vida dele para São Paulo. E assim, até então, o plano tinha colocado: o estúdio vai ser no Rio, vamos fazer tudo no Rio. De repente, não vamos fazer nada. Na verdade era o seguinte: nós íamos fazer um arquipélago. Porque você imagina o seguinte: eu matar no Rio, o Meira em Curitiba, Milton, o restante da galera em São Paulo. Em São Paulo, o Aldo
No Na época, eu Tocantins? morava em Tocantins. Meu Deus, então que ia para longura. São Paulo. Ia para São Paulo. E o Boina vindo do Sul. Então a gente falou assim: olha, vamos fazer um arquipélago aqui, nós vamos pegar um servidor e vamos juntar esse povo digitalmente. A ideia era essa inicialmente. Né? Tá bom, vamos ver um estúdio em São Paulo, vamos ver um estúdio no Rio e vamos que vamos. A ideia era essa. Exato. Aí, o senhor André Bonomini foi chamado. E aí, nesse dia, Milani, para mim, eu estava no trem, eu tinha ido de bicicleta até Ribeirão Pires, estava voltando de trem, porque eu estava meio ruim da coluna na época. E aí ele me liga: mestre, estamos no jogo de novo, você tá brincando? Não, Band Esporte entrou comigo, em contato, estamos dentro, tal, não sei o que. Cara, eu fiquei tão feliz que eu saí do trem, tinha um tio vendendo uns pão de mel, assim. Eu, cara, não, quanto tá? Não, R$2 um pão de mel, dá logo 5 aí, já voltei para casa. Cheguei em casa e ligo pro Boina. Não, minto, trocando mensagem com o Boina. Pô, que Boina, caramba, estamos dentro, não sei o quê, vamos fazer. Aí o Boina me vira. Não, pô, vai ser muito bom, porque eu vou conseguir fazer de Blumenau. Ele mora em Blumenau, né? Eu acho que eu não deixei nem terminar de digitar Blumenau. Eu catei o telefone na hora e eu liguei. Eu não vou falar o que eu usei, mas o seu filho da Blumenau, você vai vir para São Paulo, nem que eu tenha que te buscar pelo colarinho. Você vai vir, se vira. Não, mas você vai vir para cá de um jeito ou de outro, porque, pô, você vai perder a chance da tua vida de trabalhar num estúdio, o peso do Band Esportes, do lado de todo mundo, se tornou uma confraternização, no fim das contas, em torno do Endurance. Falei, não, você vai vir, nem que eu tenha que te buscar de carro. Desliguei dele, me liga o Meira. Milton, fala, Meira, você pode alojar o Boina aí? Falei, cara, eu posso alojar até você. Vem todo mundo para São Paulo, a gente se vira aqui. E aí virou essa maluquice maravilhosa. Até porque era o seguinte, então, aí nisso, com o Band Esporte entrando, a gente chamou, vamos fazer o seguinte, vai todo mundo para São Paulo. Então, o que aconteceu? Foi todo mundo para São Paulo. Então, quem é de São Paulo tá, mas foi todo mundo para São Paulo. Ficamos ali no estúdio do Band Esportes, ali no Itaim Bibi, e foi um negócio sensacional, que assim, todo mundo foi, quem terminava ficava e tal, e batendo papo e conversando, com uma coisa muito bacana de se ver, assim, uma confraternização grande, aquele espírito de equipe mesmo, né? Porque também assim estava se fazendo história, porque foi a primeira vez que, de forma oficial, foram passadas 24 horas na íntegra o Brasil, e o final foi uma coisa terrível entre aspas, porque aí na última volta, né, o Sérgio Lago narrando, e aí começou a passar, quando ele fala última volta, aí começou a passar aquele filme de tudo, né? Porra, aquela mensagenzinha lá em março, coisa, toda o estresse que foi para montar isso, para montar tudo e chegar no final. Aí no final não sabia quem chorava mais, se era eu ou se era o Matar. Estávamos dois na cabine, o Meira também estava, e o Lago fazendo remoto aqui do Rio, e os dois lá igual chorando, igual bezerro desmamado, sabe? Porque foi uma emoção imensa, isso tudo depois de todo o estresse, de toda a situação. E acabou sendo um momento também bacana de confirmação para a gente, né? Porque assim, nós colocamos, de certa forma, nós conseguimos colocar o Endurance no mapa, né? Muita gente que não costumava acompanhar, acompanhou, digamos assim, de certa forma, foi uma confirmação nossa, que não nós passamos de ser talvez meramente internautas que gostavam do negócio, de especialmente, viramos agora, podemos dizer, não, eu posso bater no peito e dizer que eu comentei uma 24 horas de Le Mans, como digamos assim, comentaristas foram fabricados, narradores foram fabricados, porque, por exemplo, de certa forma, o Boina, né? O Boina foi uma aposta nossa. A gente falou, olha, vamos até que foi uma coisa seguinte, vamos deixar, o que a gente até fez à madrugada, nós botamos o Boina com o Milton,
Perdidos na Noite, vai, ó, microfone aberto, vai. Gente do céu. Não, para mim tudo começa da seguinte forma, uma forma até emblemática, porque eu sou trabalhador da General Motors, eu entro na cabine às 1h17 da manhã, até hoje eu tenho isso gravado na minha cabeça. E na hora que eu dou, tipo, o primeiro boa noite, bom dia, enfim, tá começando a amanhecer em Le Mans, e é bem o momento em que o NASCAR, da garagem 56, está saindo do box. Cara, pra mim, que sou nascido em São Caetano, criado em São Caetano, era funcionário da General Motors, amo Le Mans desde moleque, ver aquilo foi do tipo, cara, não é possível que eu tô aqui, sabe? E aí, nossa, pelo amor de Deus, eu e o Bueno na cabine, os dois de madrugada, chegou no momento que assim, a gente começou a fazer todo tipo de galhofa, porque é nosso. Bom, 3 e tralalá da matina, 3 e ônibus, como diria o Carlos Tramontina, era o dia dos namorados, lembrando isso, era 12 e 13 de junho. E aí, um dos caras, assim, o Milani deixou o computador dele com o Twitter ligado, que eu não tenho conta, o Bueno acho que nem sei se tem. Então a gente tava vendo lá, o Le Mans no Band Sports. E aí, de repente, aparece um cara lá. Gente, eu estou com um problema com a minha esposa. Vocês estão me fazendo rir. É 3 horas da manhã e ela tá brava comigo porque ela não consegue dormir, nem eu. Aí nisso vira o Bueno. Eu li isso, Bueno, pô, mas eu dos namorados, relevo, vou no ar, enfim, foi um dos lances. E, assim, para mim foi um momento importante, porque, primeiro, Milani abriu a porta, Milani abriu uma porta, o Band Sports abriu outra. Cara, eu, mãozinha no bolso, né, meio que assim, olhando tudo, pensando inicialmente, cara, mas eu não sou daqui. No momento que eu falei, cara, peraí, eu não me formei para isso. Eu me formei para trabalhar com graxa, para mexer em carro velho, enfim, para atropelar o urubu na subida de montanha. Mas, enfim, e aí, de repente, foi muito louco, porque rola uma autossabotagem quando você inicialmente não se vê como do métier. E aí, passados 3 dias, eu comecei a cair em mim do tamanho da coisa que nós tínhamos feito, e eu parei, peraí, eu estudo sobre automobilismo desde que eu me entendo por gente, como muitos de nós aqui. A gente ouviu o Piquet, ouviu o Fittipaldi, bom, o Milani viu o Chico Landi, mas isso não entra no caso. Então a gente vem de algum momento que a gente estudou automobilismo porque a gente gosta, que a gente foi ler, que a gente foi entender, que a gente foi... Cada um pegar o que mais gosta do automobilismo. Eu sou da engenharia, eu gosto da mecânica, de entender. O Milani, por exemplo, gosta muito da parte de business, de entender os movimentos de mercado e tal. Ele é de ADM, nada mais justo. Então, assim, quando eu me vi, eu falei, cara, eu já leio sobre automobilismo desde os meus 6, 7 anos de idade. Eu tinha 39. Mas, pô, eu tô lendo há mais de 30 anos esse negócio. Então, por mais que no momento primeiro eu não me sentisse parte daquilo por formação, mas eu tô estudando isso há tanto tempo. E no fim das contas acabou abrindo tanta porta que hoje eu tô fazendo comentário paulista de pista, tô fazendo WEC com esse maluco e com os outros maluquetes do WEC, fiz a MG Cup, fiz Fórmula E, Fórmula 2, Fórmula 3 no Band Sports. Então, você vê, do nada, esse doido varrido abriu uma porta, ainda acho que foi falta de juízo, mas segue o jogo. Então, isso foi o primeiro, que acho que foi o mais significativo, e que é aquela coisa de botar o pé na porta e abrir o espaço para endurance aqui no Brasil. Não que ele não existisse, mas ele é aquela coisa, a gente fala, a Fórmula 1 acaba sendo, a gente passa muito pela monocultura da Fórmula 1, e uma das coisas que a gente que falava e que cada vez mais falando assim, olha, existe vida fora da Fórmula 1, existe vida Fórmula 1 e vida boa. Então, o EC acabou mostrando também essa coisa, olha só, gente, também, olha só, não é só Fórmula 1, não. Tem outras coisas bacanas para se ver, você tem a Indy, você tem DTM, etc. Você não precisa só ficar na Fórmula 1. A Fórmula 1 é bacana, foi a porta de entrada para muita gente, sim, acho que, quer dizer, todos, quem está aqui vendo, e nós, né, nós 4 que estamos aqui, a gente começou a acompanhar o automobilismo por causa de Fórmula 1. A gente não pode ser hipócrita ou cuspir no prato meu. Mas é como até eu fiz uma comparação,
o automobilismo, digamos assim, é como se você fosse chegar num país. Né? Num país, você tem aqueles que vão querer só ir ali naqueles lugares seguros para conhecer, muito bem. Outros que vão querer ir um pouco além, talvez ali sair, fugir um pouquinho dos lugares turísticos, ir para alguma coisa ali mais um pouco mais alternativa, e tem aqueles que vão querer visitar o país inteiro. É um mochileiro. Eu vejo muito automobilismo desse ponto. Então, por exemplo, muita gente conhece a Fórmula 1, resolve ficar na Fórmula 1. Beleza, tem gente que quer, tá bom, vou um pouquinho mais, e tem gente que, né, como a gente brinca, né, o próximo Milton, a gente brinca, né, tem um colega nosso que participa de grupo, o Johnny, que com o próprio o Milton brinca que se tiver corrida de tuk-tuk, ele vai estar acompanhando. Não, o Johnny, ele é o cara que ele com certeza está na tabela do tailandês de tuk-tuk, porque assim, 24 horas de Nürburgring, foi esse fim de semana, ele estava acompanhando 24 horas de Nürburgring, depois ele acompanhou a IndyCar, depois ele acompanhou NASCAR, depois ele acompanhou o Bica, depois ele acompanhou World of... Assim, você fala, cara, assim, tem uns maluquetes que acompanham. Então, assim, e a gente vê que esses maluquetes existem, são mais, com a maior quantidade do que a gente imaginava. Mas óbvio que hoje, se a gente também tem facilidades de ter esses maluquetes acompanhando, independente de onde seja, como seja, ou por que seja, a gente deve para, por exemplo, iniciativas como a Milani, que peitou. Eu, por exemplo, quando que eu imaginaria, sei lá, mandar um e-mail para a SAI para pedir alguma coisa? Milani mandou e-mail para a FIA. Gente, tem noção da falta de tipo, eu vou mandar um e-mail para a FIA, tipo, velho. What the, né? Vamos botar do pão para FIA abrir porta para a gente falar bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur. O Milani foi lá e fez. Entendeu? Então, assim, é muito bacana a gente ver que, assim, não que não existisse, mas é esse nicho sendo consolidado, cada vez gente chegando cada vez mais, e o Band Esportes acreditando nisso. Que, por exemplo, no primeiro ano, em 23, acho que a gente teve se formos juntar as janelas, a gente teve as janelas que foram de umas 6, 7 horas. Se eu não estou enganado agora estou puxando de cabeça. Ano passado, nós chegamos a 13 horas. 13 horas de prova. Né? Ou seja, você via tudo na internet, né? Ou no Esporte na Band, ou no Band Play, no Band Play e outras coisas, mas na televisão você tinha essas janelas. Esse ano, nós chegamos a 20 horas. A 20 horas de corrida, ou seja, como bem falou, só foi interrompido porque tinha Fórmula 1. Ou seja, quer dizer, Le Mans foi interferido porque tinha treino livre e tinha classificação para passar. Simplesmente isso. Né? E a transmissão da televisão começou um pouco depois, quase em cima da largada, porque estava transmitindo a Fórmula 1 Academy. Ou seja, foi praticamente direto. Então foi direto. Quem poderia imaginar, em sã consciência, talvez lá no início de 23, que você chegaria praticamente 2 anos depois, você tendo uma TV por assinatura passando praticamente mais de 2/3 da prova, praticamente a prova inteira na íntegra, e ainda você podendo tendo a opção de escolher onde você vê. Eu acho que isso aqui é mais louco, né? De absolutamente um zero para um ponto que você hoje está bom. Hoje o cara quer ver o Endurance, ele quer ver o WEC, ele escolhe onde ele quer ver. Né? Você tem lá o Band Esporte, você tem lá hoje o Grande Prêmio, você escolhe onde você quiser ver, você quer ver na televisão, você quer ver na internet, você quer... Olha como a coisa chegou. Né? E o bacana é cada vez mais gente chegando para ver isso, acompanhando, e não é à toa que estão se esperando mas assim, já botando um gancho, que a gente falou, está se esperando um grupo de 100 mil pessoas em Interlagos nos 3 dias. Ano passado foram 73 mil e foi o segundo maior público do WEC, tirando o Le Mans. Tirando o Le Mans, que já é 300 mil pessoas, mas Interlagos foi o segundo maior público. Esse ano foi quase 70, então foi 73 mil. Esse ano está se esperando chegar a 100 mil.
e cada vez mais o público gostando, entendendo, que acho que é isso que é o bacana também, não está só vendo por ver, mas procurando entender o que está acontecendo, escolhendo seus pilotos favoritos, porque vendo também essa situação de que, olha, existe vida fora da Fórmula 1. Né? Tanto que o maior exemplo aqui, vamos usar o exemplo mais emblemático dos últimos tempos que tem discutido, foi o caso do Felipe Drogovic. Drogovic é aquela coisa de, olha, vai para a Fórmula 1, vai para a Fórmula 1, vai para a Fórmula 1, não vai, aí corre no europeu, depois não vai correr no EC, todo mundo já estava meio que agora no final, quando teve essa situação do Stroll, né, de opera, corre, não corre, o pessoal já estava dizendo, porra, olha só, larga esse troço de mão, vai pro EC, cara. Vai pro EC, tal coisa. Vai para Alemã. E ele andou bem, né, tal coisa. O Drogovic, ele andou bem e foi o melhor, como é que dizer, em termos de ritmo, foi o melhor Cadillac. Foi melhor até que os Cadillac oficiais. Então, assim, a gente está vendo que assim, tá cada vez mais gente vendo, cada vez mais gente entendendo e gostando. Porque isso é bacana e dá esse orgulho, dá esse quentinho no coração, que foi essa doideira, lá atrás, em março de 23, de mandar essa mensagem lá para o pessoal, olha, e está dando no que está dando. Né? E o bacana é que assim, a casa, né, no caso, a Bourbon Esporte, dando apoio para a gente, que é muito bacana, dando respaldo para a gente fazer o trabalho, inclusive, né, dando respaldo de liberdade para a gente fazer, que também, dadas as loucuras que foram feitas esse ano, né, em termos aí, falando de bastidores, né, que foi um barata voa sensacional, principalmente na parte LG. Né? Nós tivemos bolinha, tivemos ovelha, tivemos, né, ponte do Tigrão, coisa assim. O Tigrão eu sabia. Coisas sensacionais, mas é aquela coisa de madrugada, meu amigo. Você tem que fazer alguma coisa para chamar atenção. Então, bora. E ainda tem uma coisa que o pessoal ficou provocando a gente, porque viralizou, né? Acho que era o pessoal do Eurosport, os espanhóis, né? Que ficaram cantando lá no meio da madrugada, tal, essa coisa toda. Porra, transmissão brasileira tem que ter isso. No ano passado, a gente viralizou um pouco porque teve um namoro no EC, né? Porque teve lá um cara lá que pediu, lá no meio da madrugada, lá pediu a mulher em namoro. Aí começamos lá, namoro no EC, né? Namoro e tal, e começando isso viralizou. E a gente ficou com isso. Aí juntou com a delícia. Ivan Bruno, um cara, além de competentíssimo, um cara que estuda, um cara ainda de gente boa pra caramba. Esse aí é aquele cara que você gosta de graça dele. Você gosta dele de graça. Gente fina pra caramba. O Rodrigo Matar, que também é um gaiato. E eu que também que não presto, só tenho essa cara aqui, mas também não vale o que o gato enterra. Vai Messi valendo. Foi uma desgraça só, entendeu? E aí, o caos acontecendo. Aqui, ó, ele está exigindo explicações aqui, ó. Olha o gato em terra aqui, ó. É o Ted. Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe a que eu estou me referindo. E a caixinha dele está aqui perto. Então. Tirando a cara do gato de tipo, o que eu estou fazendo aqui, velho? Então você fica Milani, nessa. eu levantei aqui o dedo que você está falando de novo público, né? Eu estava no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho de Le Mans e eu queria até dar um relato, né? Que você falou do pessoal chegando, né? E na segunda-feira, um colega meu de trabalho, né, chegou para mim e sabe o que eu curto, o que eu escrevo, tá? Ele, João, cara, eu assisti Le Mans, cara, gostei demais. Eu assisti na TV, curti. Aí ele tem uma BMW, eu gosto muito da BMW. Pô, a BMW não foi bem, cara. E, pô, torci tanto que eles foram bem, mas tiveram problema. Cara, eu adorei. Não conhecia Le Mans, conheci esse ano, foi muito legal. Então, assim, é um público que tá chegando. Vocês estão abrindo portas interessantes. Então, eu queria dar esse relato aí para vocês, né? Porque tem mais pessoas, como você falou, você pode escolher o stream, tem na TV, então é um público que está chegando. Ele nem é o cara assim chegar no automobilismo, eu gosto muito de carro, gosto da BMW, se eu for na marca BMW,
Ele gostou porque tinha uma BMW lá, oficial, ficou acompanhando quero ver como é que tá essa corrida e tal. Então eu queria dar esse relato aqui para você, então eu levantei o dedo para vocês, que foi bem, bem legal, assim, a pessoa tá gostando. E tem um ponto que, além, por exemplo, do fã de marca, né, por exemplo, que é o BMW, né, o cara que torce pela BMW, o ferrarista, né, essas coisas que torcem pela marca, você tem um público muito que, assim, que de certa forma, renovado, que é o público do automobilismo virtual e o pessoal de videogame. Né? Porque você, por exemplo, o pessoal de jogando Gran Turismo, os jogos, né, de simulador, né, os simuladores virtuais, acostumaram a jogar isso em computador, em console, e ter a oportunidade também de ver isso ao vivo. Né? A gente pega o maior exemplo disso, o Max Verstappen, que é um doido varrido, né, que vai lá, como é que dizer, entre um treino e outro, vai jogar, vai entrar em lobby para jogar simulador. Né? Então, assim, essa galera também do virtual também chegando muito nisso aí, e isso é bacana, não é só aumentando o público, mas também renovando o público. Acho que também esse é um aspecto muito bacana que faz parte dessa retomada do Endurance. E claro que vai chegando, né? Você vai tendo as diversas montadoras chegando, agora que a gente tem a confirmação ano que vem a Hyundai, vem aí depois você tem McLaren e Ford chegando. Tem mais gente para voltar. Agora também estava até agora um pouco antes da gente começar, estava até vendo um negócio aqui que a Lamborghini já está querendo mandar um oi sumido também, aquela coisa, mandar um foi mal, estava doidão, já estava nessa base também. É bacana ver isso, porque você ainda tem, que não é só o WEC, você também tem outros campeonatos tão legais, quer dizer, que você pega de GT, por exemplo, assim, a gente teve esse fim de semana, nós tivemos Nürburgring, que o pessoal também aprendeu a ficar apaixonado por causa de simulador. Porque até então, até o Gran Turismo 4, a gente não sabia o que era um Nordschleife, o que era pilotar naquilo ali. Né? E é claro que muito de quem acompanhou esse fim de semana, as 24 horas de Nürburgring, é pessoal que gosta da pista, né? Aprendeu no simulador e tudo mais, e que mistura esse gosto pelo automobilismo com outros gostos que vem puxado da simulação. Sim, e entende, a gente sabe que hoje você tem um nível, tamanho, né, de fidelidade que é absurdo. Sim. Né, em termos de detalhe de que você tem que tratar. Então, você, por exemplo, teve Nürburgring, agora, esse fim de semana, você vai ter Spa, 24 horas de Spa, 77 carros em Spa, foi de maluco, vai estar batendo recorde esse ano. Então, você vai tendo isso. Aí você tem o próprio IMSA também, que é um campeonato que você tem a convergência de regulamento com o EC. Você vê muitos carros que correm lá, como é que dizer, que correm no EC também, fazendo lá. Então, IMSA, você depois, no final do ano, que é, digamos, no campeonato de inverno, você tem o asiático, você tem o europeu, também o europeu de endurance, e também um outro campeonato que o Milton e eu fazendo, que é um negócio delicioso de fazer, que é o GT, que é o GT Open e o GT Cup, que são também GT3 e carros também, que é um verdadeiro barata-voa, é um negócio divertidíssimo de porque você vai ver lá cara muito bom, cara até que já tem serviço prestado em GT e também tem lá os fits encapados, né? Como a gente brinca, é pessoal que compra, que tem bilhete VIP no pesqueiro, né? Porque também Festival do Bagre. Festival do Bagre. Mas então você também tem outras coisas que te atraem. Né? Então não é só tão assim, isso vai puxando e você tem campeonatos muito legais para se observar. Né? Que trazem esse aspecto também não só do simulador, mas também das marcas
Sim. E você vai puxando, e que assim, você muita vai marca lá. vendo, tem muita marca, e uma outra coisa que você vai também prestando atenção. Que como a gente tem, por exemplo, a Fórmula 2, a Fórmula 3, a gente tem esses campeonatos de base, que você já vai vendo pilotos assim, pô, você já vai vendo, não, esse cara aqui, esse aqui vai chegar lá na frente e vai dar trabalho. Esse cara aqui esse cara aqui, porra, como é que um cara desse chega na Fórmula 1? Por exemplo. Você já começa a ver esses outros campeonatos também, você já começa a notar isso também para o IMSA e para o WEC. Você já começa a ver caras assim, opa, esse cara aqui é bom, opa, esse cara aqui, daqui a pouco já vai estar lá, já vai estar ali Então, puxar da vida, né? Então, um puxar da Theo vida, por Pourchaire, exemplo. mas, por exemplo, um Theo Pourchaire, como, por exemplo, um cara que até entrou nesse bolo, que, por incrível que pareça, é o próprio Ifeie. O Ifeie foi um cara que foi ali foi de monoposto, não fez muita coisa, foi ali Fórmula E, depois ele fez a transição para protótipo GT e se achou um cara também que parece que finalmente achou o caminho dele também, que é nessa linha, Pietro Fittipaldi. Pietro Fittipaldi era um cara que foi batendo cabeça aí e tal, ele teve justamente, a gente tem que lembrar que ele teve um acidente ali em 2019, que ele quebrou a perna justamente andando em Spa, andando de protótipo. Depois tentou Fórmula 1, foi para a Fórmula Indy, mas onde que ele conseguiu se destacar? Quando ele andou de LMP2 no WEC em 23, tinha a chance de ficar na Jota para andar de Porsche, mas o canto da sereia da Indy foi mais forte. Ele foi. Esse ano está voltando, está fazendo o europeu e correu alemão, e andou bem. Você começa a ver, por exemplo, que é o caso de um caso então talvez um dos caras de mais sucesso que ganhou esse fim de semana em Nürburgring, Augusto Farfus. É um cara que também fez a carreira dele, você vai pegar lá atrás desde jovem turismo, né? Isso, então, a carreira dele, que ele foi ali trabalhando para ir para a Fórmula 1, estava conseguindo, porque ele era um cara se você for pegar o que ele fez na base, é aqueles caras que você olha, esse é monstro, esse é monstrinho, vai dar bom. Faltou dinheiro, ele mesmo assim, que eu acho muito bacana, uma entrevista que ele deu no Pelas Pistas, né, no podcast que é do Christian Fittipaldi, do Nelson Piquet, do lado do Thiago Alves, ele falando mesmo, ele admitindo que ele foi parar, quer dizer, ele foi parar no furismo meio que porque não tinha opção, que ele queria continuar correndo, não tinha dinheiro, surgiu essa possibilidade dele, no caso, na primeira vez para a Alfa, e se achou no negócio. Ele primeiro não queria, mas depois ele se achou, gostou e está aí. Hoje é eminência parda da BMW. Hoje, eu me lembro que o cara manda prender e soltar lá. Eu me lembro até que ele era assim, ele estava até um caminho muito assim, seguindo o Felipe Massa, até ali na Fórmula 3000. Aí ele foi para a Alfa muito novinho, acho que tinha 21, 22 anos, e foi para a Alfa, ficou no WPCC e foi para a BMW e pronto. Acho que está uns bons 15, 19 anos 15, 16 anos, então, 17 anos na BMW. O cara Desde lá. 2006, tá? 19 anos. 19 anos da BMW. Então, ajudando a desenvolver carro, ajudando a fazer um monte de coisa, desenvolver piloto, que é importante também. Ele hoje também tem lá um projeto de desenvolvimento de pilotagem muito bacana. Tem um cara aí que ele está trabalhando, que é o Pedro Ibrahim, que está lá no GT4, está europeia, está vindo ali também pela própria BMW, ele está trabalhando com cuidado, com carinho. E, sabe, então é aquela coisa que a gente vai vendo os nomes que estão ali mostrando para todo mundo, olha, é legal, é bacana e tem vida muito boa na Fórmula 1, fora da Fórmula 1. Né? Gente que talvez não tenha feito, a gente tem usado isso muito tempo, um exemplo claro nas últimas semanas, Milton sabe, por exemplo, que é um nome que a gente, para nós loucos que gostamos, Yannick Dalmar. Yannick Dalmar foi considerado outro dia como um cara, como é que assim, esquecível.
esquecível na Fórmula 1. Só que você chega lá, o cara, como é que ele simplesmente tá bom? O cara pode, na Fórmula 1, ganhou 4 vezes Le Mans com 4 carros diferentes. 4 carros diferentes, só isso. Não, e foi o vencedor lá, com o último GT, porque vamos combinar que aquele Porsche 911 não era GT nem aqui na Rússia, né? O cara tava o último GT autêntico que ganhou Le Mans, e a Nick Dalmar tava lá. E aí? Entendeu? Você vai pegar, então, mas o cara não andou na Fórmula 1. Tá, mas assim, Fórmula 1, infelizmente, tem muito aquela coisa de momento. Você pode entrar lá, mas não é o momento certo, não é o local certo. E vai acontece. dizer que o Emmanuel Pirro é ruim por causa da carreira dele na Fórmula 1. E o que ele fez com a Audi? O que ele fez em Le Mans? Pois é. Sabe? Tom Christensen é um porcaria porque só testou de tiro. Então, quem é que... Não, eu já ouvi numa transmissão de Fórmula 1 perguntando quem é esse tal de Tom Christensen que vai lá e vai, né? Quem seja. Eu tenho uma história muito boa. Eu tenho uma história muito boa. O Milani sabe dessa história. Até uma certa feita a gente estava num grupo de WhatsApp e estavam falando de Hans-Joachim Stuck. Só o cara não fez nada na vida. Os crentes são banco, né, tadinho? Aí alguém virou no grupo, não, esse Hans Stuck aí, ele foi o piloto mais alto que correu de Fórmula 1. Não tá, né? O cara só ganhou... Não, o cara só ganhou de tudo e mais um pouco que andou, meu. Enfim, mas o cara é só o mais alto que andou na Fórmula 1, tá certo. Mas isso é importante, a gente estar aqui fazendo que nem esse trabalho que o Milani fez e puxar esse trabalho que a gente tem como comentaristas, com vocês, com o GP Total, da gente catequizar índiozinho, da gente mostrar, gente, peraí, a coisa é muito maior, a coisa é muito mais importante, a coisa tem muito mais história, a coisa tem muito mais peso, a coisa tem muito mais volume, a coisa tem muito mais conteúdo. Sabe? É diferente do que o pessoal pensa, é diferente do que o pessoal acha que conhece. E é isso que eu acho que é importante a gente, como, sei lá, comunicadores que nós somos, trazer pessoal e falar, e também, assim, uma coisa que eu acho legal nas transmissões, até a história do acidente de farol, e eu tava na cabine, tava chorando, tava quase caindo para duro. Também tornar as transmissões, assim, interessantes, tornar os textos interessantes, fazer a coisa com o que a gente tem hoje, de informação com o que a gente tem hoje, de rapidez de informação com o que a gente tem hoje nas nossas mãos, fazer a coisa acontecer e puxar mais pessoas de várias formas diferentes para que as pessoas abram os olhos e vejam o quão é legal o automobilismo como um todo. Até o Milani falando do Ninho. Eu estava, inclusive, hoje conversando com um colega meu de trabalho, a gente estava na hora do almoço vindo para cá para o Curvelo, e a gente estava falando, a gente até brincou, falou, olha que viadura. O cara tem na carteira de trabalho, ele abre a carteira de trabalho dele, cresce. Augusto Fatos, qual empresa? IWAG, qual cargo? Piloto de competição. Cara, aí você fala, o que o cara faz? Ele corre, ele ajuda a desenvolver piloto, ele ajuda a desenvolver carro de rua. Você fala, você acha que não rola os caras pegar uma Bema toda instrumentada, fala dá 3 voltas aí no norte lá, que vê o que você acha. O cara volta depois aí, tanto de amortecedor, tanto pressão, entendeu? Faz isso, faz aquilo. A vida do cara, de onde o cara veio, é o que o cara é hoje. Então, uma coisa tudo muito maior. E acho que assim, nosso papel, graças a Deus, eu vejo a gente fazendo isso muito bem, você, Felipe Total, Milani fazendo isso também, nas várias frentes que ele ataca, de mostrar para as pessoas, gente, o automobilismo é muito maior e muito mais legal do que supostamente se imagina. A Fórmula 1, a porta de entrada, para nós também foi, mas a coisa é toda muito maior. Agora, eu queria só dar um parênteses, que eu acho que tem um piloto que deveria entender um pouquinho, internalizar um pouquinho isso, que é o Mick Schumacher, né? Que toda entrevista, eu quero voltar para a Fórmula 1. Não, mas por que não fica lá na Alpine? Tá tão bem lá na Alpine, na Alpine
o Ekman, toda vez que ele fala Fórmula 1, eu quero ir para Cadillac, eu quero não sei para onde. Cara, eu fico pensando, poxa, o cara tá tão bem lá, cara, piloto oficial da Alpine, né, tá... Sabe que, ô João Carlos, crescendo, ele não vai. Vai, meu Deus. Sabe o que ele lembra? Você lembra aquela novela Explode Coração? Que o senhor Igor ficava Dara. Eu sou velho o suficiente para lembrar disso. Meu Deus, eu me lembro que esse é inacreditável, como o Mick Schumacher, ele, cara, tá tão bem lá, o que ele fez na Fórmula 1, ele não fez um bom trabalho. Pô, aí tá indo pro EC, tá fazendo um trabalho legal, pode desenvolver uma coisa legal lá, e o cara fica, de vez em quando, na Fórmula 1 é porque o meu objetivo. Pô, cara, fica lá, tá tão bem. Eu vou te dizer, mas eu acho que a ficha dele tá caindo nesse sentido, porque já no ano passado ele fez um bom final de ano, e esse ano já ele conseguiu chegar no pódio 2 vezes. E chegando nesse ótimo pódio trabalho. 2 vezes. Então, tá muito bem, e assim, ele tá numa equipe boa, porque a Alpine, como é que dizer, a Alpine no EC é uma, digamos assim, a parte boa da Alpine, vamos colocar assim, porque tem gente lá que entende, do riscado, porque a base da Alpine no EC é da antiga Sigmatec, né? Então é uma equipe vencedora, de gente que entende. Agora também tem lá o Nicolas Lapierre, também, que até ano passado estava dirigindo esse carro, é um cara que tem lá a equipe dele também, equipe no europeu, em outras categorias. É um cara que entende do negócio e tem um bom carro. Que o carro tem potencial para se desenvolver. Então, acho que ele está caindo a ficha que, porra, acho que aquilo é um negócio legal. Ou dependendo, não preciso só ficar aqui na Alpine, eu vou fazendo GT, eu vou fazendo algumas outras coisas aqui, vai mantendo o calendário dele cheio. Vai, imagina, o cara fazendo o que gosta, ainda sendo pago, olha que beleza. O que mais eu posso querer da vida? Aí fica essa coisa de Fórmula 1 que eu acho que já passou, cara. Pelo amor de Deus, desencana. Exatamente, Eu acho que o caminho dele é esse, embora, assim, por exemplo, agora, até aproveitando, voltando, a gente entrar na questão da edição desse ano, para mim, por exemplo, a Alpine foi uma das grandes decepções. Eu até tinha colocado, né, a gente fazendo umas das lives antes da prova, eu coloquei, olha, até pelo fator casa, acho que a Alpine, e pelo que ela tem feito, a Alpine vai fazer uma boa 24 horas de Le Mans, até também para limpar a barra do fiasco que foi ano passado. Com menos de 6 horas de prova, já tinha os dois carros entrando para a corrida, para a campanha da dengue, né? Fazendo aquele carro fumacê, que é uma beleza. Mas foi talvez assim, junto da Cadillac, talvez tenha sido uma das decepções dessa prova. Né? Também Toyota, acho que a Toyota também ficou um pouquinho abaixo do potencial que ela tem. Do potencial, tô falando não dos resultados em si, do potencial, ela não brigou muito pela vitória. Eu acho que eu esperava a Toyota mais na frente, assim, na minha visão. Mas a Toyota, o problema da Toyota, né, o Milton também pode até entrar um pouquinho também ajudar nesse detalhe, ela tem algumas situações aí. Primeiro que é o troféu Bigorna, né? Hoje ela é o carro mais pesado do grid, ela tem sido sistematicamente o carro mais pesado do grid, e começa também a bater o peso da idade para esse projeto. A gente tem que lembrar que, como quer dizer, a Toyota foi o primeiro hypercar, um dos primeiros hypercar dentro desse regulamento, e o projeto inicial, né, a intenção inicial era que esse projeto acabasse, esse ciclo técnico acabasse esse ano. Aí esticou, não, vamos para 27, depois não, vamos para 29, aí agora não, vamos para 32. Então, agora, não é à toa que não são poucos que falam que a Toyota em breve vai vir com um carro novo. Então, e você junta isso, como é que quer dizer, com um projeto que começa a cobrar o peso do tempo. O BOP também, de certa forma, penalizando. Mas a gente vê que não é uma equipe
Então, assim, a gente vê a competência do time, no caso, então, por exemplo, nessa edição de Le Mans, eles não fizeram um bom treino, melhor carro ali na 10ª posição, mas daqui a pouco você vai ver 3 horas depois, está ali, 5º, 4º colocado. Se não fosse, talvez, aquele problema da porca ter ido para o espaço e ter furado o pneu, Do a Toyota Toyota 8, estava né? ali no bolo. Isso, a Toyota estava no bolo ali para brigar ali por pódio. Entendeu? Mas totalmente ali na manha. Mas fale, então, meu caro Milton. Então, além disso, a gente tem que também botar em pauta o Toyota 7. E a despeito do livro maravilhoso, até vocês comentaram sobre Gran Turismo, quem não viu aquele Toyota 7 e se emocionou é porque tá morto. O carro era a coisa mais linda. Só que na terceira hora, quarta hora, você olhava o pit stop, tava com uma lateral toda arrebentada. Assim, então, e ali você via que era questão de perda aerodinâmica, perda de arrefecimento, porque o fluxo do ar furou ali bem onde o ar flui, para a parte de arrefecimento de radiador, parte de arrefecimento de intercooler. Então, freio traseiro. Também... Oi? Freio traseiro também, né? Duto de freio. Exato. Então ali também danificou muito a corrida do 7. Então você tem, justo, essa questão da etariedade do projeto. Porém, como até a gente estava conversando outro dia, você, o Matar, qual outra categoria hoje do mundo te permite correr tantas temporadas com o mesmo projeto? E, assim, categoria nível mundial, categoria que você faz carro e você consegue, com jokers e etc., evoluir esse carro por tantos anos. Então, isso é um baita mérito. Exato, então isso é um baita mérito do Eco. De você a Indy, que tá em 2012 com o mesmo carro aí. E vai até 28, agora só vai mudar em 28. Eu não sei se eles querem muito com esse projeto, não sei se era o projeto original, mas tá desde 2012 com o mesmo carro aí. Exato, mas é que é uma outra circunstância, né? Até a gente olha para isso e fala uma observação meio humorada, porque não sei se eles queriam ficar desde 2012 com o mesmo carro, né? Mas estão aí com o mesmo carro. E vai até 27. Ainda é aquele namoro que você conhece a menina, mas você fala, não, ela é bonitinha, mas acho que dá para ficar ali uns aninhos, sei lá, uns 6 meses, mas depois eu arranjo uma viagem para trabalhar, não sei o quê. Aí você vai lá e volta, ela tá lá, aí você vai se ajeitando, vai dormindo mais de conchinha na casa da mulher, de repente quando você vai ver, já tá com 2 gatos, um papagaio, a sogra junto, almoçando domingo com o pai. É o Indy com esse chassi da Lara, né? Mas o grande ponto é esse, assim. E lembrando outra coisa, tem uma outra equipe também que, contra tudo e contra todos, vem com chassi novo, que é a Peugeot. Apesar de tudo que está passando o grupo Stellantis no WEC, porque vamos combinar, quando acertaram mais ou menos a receita do Angu, pega o Angu, joga fora, vamos fazer canjica. Aí pega o carro que não tinha asa, manda para o museu. Vamos fazer um carro com asa. Para quê? Não sei, mas aí vem até o diretor da Peugeot. Não, nós queremos não depender do BOP para ter Perguntou o quê? Andou só no rabo da vaca e continua andando só no rabo da vaca. Ainda que esse ano não combinamos, né, pode falar melhor, o pessoal da CO não podia ter um pauzinho com o senhor Peugeot. Podia ter dado uma lambujinha lá, não deixar aqui. Mas eu acho que ainda isso é verdade. Viraram para vai vir carro também. Então você vê que assim, o pessoal está. Coisa legal, o pessoal está empolgado em atualizar os projetos, em ter novos carros, e isso é um baita mérito, tanto do regulamento quanto todo o trabalho que tanta Celfia tem feito. Sobre essa questão do BOP, né, já a gente tem que lembrar que Le Mans teve um BOP específico para a prova. Para esse ano, né, o FIA CO, olha que bonitinho. O FIA CO foi 580, isso. Eles mudaram isso. Exato. Parecendo. A boninha dele. Eu gostaria de andar numa barata dessa. Deve ser divertido. Deve ser divertido. Então, assim, mas voltando. Para esse ano, eles mudaram a sistemática do balanço de performance. Eles pegaram
as últimas 3 provas e pegaram 60% das voltas. Ou seja, tirou o que tinha volta mais rápida, porque volta mais lenta, não sei o que, então pegou ali a média, né, 60%, e começou a fazer esse cálculo. Mas para a alemã falou o seguinte, ó, alemã esquece, a gente vai pegar do zero. A gente vai pegar do zero aqui e vai fazer um DOP aqui da nossa cabeça. Quando veio a primeira vista, todo mundo deu um pulo, porque pelo seguinte, primeiro foi disseram o seguinte, tá bom, Peugeot, nerfaram a Peugeot. Peugeot foi logo que você bateu o olho e falou, putz, vai mais prejudicado. E muita gente falou, porra, Ferrari levou lambuja. Tanto que até houve uma reunião ali antes dos treinos começarem para ver se poderia ter algum ajuste, que tinha uma janela de ajuste, mas mantiveram, a organização resolveu manter, e muita gente disse que a Ferrari foi favorecida pelo balanço. A gente vê, só que assim, a gente tem dois pontos. Né? Primeiro, que as equipes não podem reclamar abertamente, porque existe uma lei da mordaça. Existe uma lei da mordaça, então, se você quiser reclamar, você vai ser multado. Ano passado, justamente até o então diretor esportivo da Toyota aqui em Interlagos falou mal do Bob, que levou 100 mil euros de multa pela proa. Já começa por aí. Melhor ficar calado, né? Então o pessoal fica ali reclamando, reclamando ali, nos bastidores, mas quando chega na hora do vamos ver, ninguém fala justamente por conta disso. Mas, assim, já se falava, e agora o que você escuta é, por exemplo, o pessoal da Toyota reclamando, né? A gente já sabia que ia ser uma corrida de 2 classes, que a Toyota ia ser prejudicada, e também já tinha havido uma fala dizendo, olha, a gente tem um risco do campeonato chegar em Le Mans definido, né? Depois de Le Mans definido, e a gente quase teve isso. Porque se não fosse até a desclassificação da Ferrari 50, para quem está chegando assim, a Ferrari 50 chegou em terceiro, só que em quarto, desculpa. Quarto. Isso, quarto. Chegou ali, foram fazer a verificação pós-corrida, o que podia só mexer 1,5, mexeu 5,7, é uma coisa assim quase ínfima, vamos botar assim, né? Só 3 vezes quase mais, né? Coisinha. 3 e pouquinho. Quase ninguém percebe. Mas, assim, a Ferrari hoje, eu diria que é o seguinte, não é só a questão do balanço de performance. Acho que assim, o balanço de performance ele sempre vai ter alguma coisa, não vai ser 100% perfeito. Tá? A gente tem que reconhecer isso, assim, porque é uma forma de tentar igualar os desiguais. A gente tem que colocar dessa forma. Nunca vai ser 100% justo. Sempre vai ter alguma coisa que vai pegar. Mas mesmo assim a Ferrari conseguiu desenvolver muito bem esse carro. Acho que talvez hoje a Ferrari é o melhor carro do grid. Ele conseguiu pegar esse posto da Toyota. E assim, é o que a gente estava até brincando, e alguns até brincam, olha, se essa Ferrari não vier com 5 toneladas em São Paulo, porque aí a gente vai ter o primeiro balanço de performance totalmente baseado esse ano, no desempenho desse ano, que aí você já vai contar as provas pré-Le Mans, aí realmente é uma coisa para a gente chegar e parar, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Se esse carro não vir capado, para tudo, porque aí realmente a gente tem que conversar muito sério sobre isso. Mas hoje a Ferrari é o melhor carro do grid. Conseguiram fazer um ótimo trabalho e a gente vê que o trabalho não é só... Aí já voltando aí, a gente voltando ao nosso ponto de partida, não é somente em cima dos carros oficiais. Né? A gente tem que lembrar que a gente brinca, né, que você tem as Ferraris oficiais e a Ferrari oficiosa, né, que é a Ferrari amarela da F-Corsa, 83.
Mas a gente tem que lembrar que a F-Corse é quem faz também toda a operação dos carros oficiais. A gente tem que lembrar isso. Então, ou seja, não é totalmente... Quando você fala, a F-Corse é uma equipe cliente, ela não é muito bem cliente também. É uma situação Uma extensão ali. É um puxadinho, vamos colocar assim. Puxadinho, Então, você pode chegar, não é uma equipe, mas assim, não é um cliente qualquer. Ela está ali se aproveitando de toda a coisa. Como é que dizer? O corpo técnico também é o que cuida da oficial. Então, não se pode chegar e dizer, foi a Ferrari errada que ganhou. Não. Até porque a gente tem que lembrar o seguinte, qual foi a primeira Ferrari que ganhou no WEC sem ser prova de 20, sem ser Le Mans? Foi a 83 ano passado. Austin. Em Austin. Venceu bem. E já no ano passado, em Le Mans, estava andando bem. Até o seu Kubica lá, justamente o nosso Kubica, encontrar com a BMW lá no meio do caminho. Estava andando bem, sim. Eu lembro. Estava andando bem. Tentou se fazer um cruzamento de uma Ferrari com a BMW e deu muro. Né? Deu bom, não. E não foi uma Ferrari patrocinada pela HP, como eles fizeram esse ano para... Tem uma outra coisa o também. O Schumacher passando por cima. Nossa. Pois é. Coisas horrorosas. Uma outra coisa também, rapidinho, Milani, que a gente também não pode esquecer do 83, é que, assim, a Ferrari, ela aprendeu com os erros. Isso eu estou batendo muito na tecla. Porque a Ferrari, a gente sabe que são especialistas mundiais na arte de fazerem lembranças, assim, monumentais, principalmente na parte de tática de corrida. Nunca vai sair da minha cabeça o que aconteceu em Imola no passado. E nem na cabeça do pessoal da Motorsport, que fez uma notícia, assim, mais dantesca impossível. Ferrari, suicídio na mureta. Como a Ferrari perdeu Imola. Isso é maravilhoso. E, de fato, eles aprenderam com os erros. Fizeram uma tática de prova para os 3 carros esse ano, que foi algo absoluto cinema. Uma puxando a outra, mas não estando as 3 na mesma janela, uma aqui, uma ali, uma colar. Se uma janela falhar, a outra cobre. De repente, uma ficou para trás, uma puxou com a outra, e de repente a outra volta. Assim, a gente viu isso muito nítido. Eles trabalhando em trio. Cadillac fez o carro. Tinha 3 carros. Fizeram. Quem fez? A Ferrari. Então, assim, eles têm o melhor corpo técnico, fato. Eles têm o melhor carro, podemos dizer que sim. E eles aprenderam muito com erros passados. Coisa que a Fórmula 1, às vezes, a Ferrari acaba dando uma desligada de mente, acho que cai nos fusível e tal, enfim. Mas a do Endurance aprende com erros passados e não os comete no futuro. E aí a gente vê o que tem acontecido nas primeiras 4 etapas da temporada de maneira muito clara. Como o Milani falou, se a Alpine da WEC é o que funciona, né, na Fórmula 1 funciona, dá para dizer também que a Ferrari é mais ou menos isso, né? Que funciona na WEC, na Fórmula 1 nem tanto, né? Não é à toa, né, João e amigos, que nessa altura que a gente está gravando que a gente está fazendo esse vídeo aqui, né, o Vasser está sendo totalmente questionado na equipe e volta a aparecer o nome do Antonello Coletta, que é o todo-poderoso da parte de endurance ali do GTs, né, da parte toda, sendo cogitado de novo para assumir o posto na Fórmula 1. É o que está dando certo, né? Na verdade essa. Tá dando certo, a Ferrari está dando certo. Então, ele é um cara que já quando o Binotto saiu, ele já tinha sido cogitado, mas ele falou, não, obrigado. Deixa aqui, vamos começar o projeto, tá, mas é como muita gente também está falando, hoje o cara comanda um grupo de 120 pessoas. Ele vai ter essa competência para pegar um grupo 10 vezes maior? Começa também a essa situação, ainda mais vai trocar um cara que tá conseguindo, trabalhou para caramba, está conseguindo fazer rodar bem, né? Uma Ferrari vencedora, que talvez agora esse ano talvez tenha grande chance de, assim, já conseguiu ganhar alemã, de também conseguir conquistar o campeonato, né? Não só, como é que dizer, você fazer barba, cabelo e bigode, ou seja, eu ganho o Le Mans,
ganha o campeonato de piloto, também ganha o campeonato de O marca. Alex Palou está fazendo, né? VC em G9 e VC campeonato de lavada. O menos que o Paulo está fazendo aí. Então você tem essa coisa. Então, como é que vai trocar isso? O cara vai deixar isso para pegar um rabo de foguete, que é a Fórmula 1? Não dá, ainda mais numa situação em que você tem esse regulamento novo aí estendido até 2032. Daqui a pouco quer dizer, a Ferrari também vai começar a entrar nessa lógica de, tá bom, eu vou desenvolver, que é uma lógica que acho que todo mundo agora está se perguntando. Eu desenvolvo esse carro, porque é uma coisa que não está muito clara ainda como é que vai ser feito. Porque antes já tinha dito, tá bom, vai até 2029, mas é o seguinte, você tem 5 pacotes de atualização até 2025, depois você vai ter mais 2, 27, 28, depois você tem mais um extra por ano. Mas não está claro como é que ficou essa extensão até 2032, ou seja, você tem aí mais 7 temporadas, grosseiramente. Você vai ter mais 7 temporadas. Você não vai ficar com um carro até lá. Por mais que você queira segurar custo, essa coisa toda, então tá bom. Aí, sei lá, tá bom, eu vou com um carro novo. Mas em que momento eu vou chegar com um carro novo? Eu vou andar mais 2, 3 temporadas, eu vou queimar os pacotes que eu tenho aqui e depois fazer um carro novo, mas tá bom, não está claro se eu fizer um carro novo, eu vou estar abrindo mão de desenvolvimento. Tá tudo... Tem algumas perguntas aí que ainda estão sem resposta. Então, também é um momento que, assim, no momento que você sabe que você vai ter mais uma... Você tem essa visão à frente, né? Porque também não é só no Hypercar, você também tem todo o desenvolvimento do GT3, onde a Ferrari tem um carro também muito bom, é um carro que anda bem em tudo, em todas as pistas, né? E que a gente tem que lembrar também que teve dedinho de brasileiro desenvolvendo esse carro. Esse carro foi desenvolvido pelo professor Daniel Serra, um dos caras que ajudou a desenvolver esse carro e que andou bem desde o início. Baita piloto de endurance. Exatamente. Até um dos caras que eu me lembro que eu brinquei com ele uma vez lá em Interlagos, ele falou, pô, será que a Ferrari vai deixar você pilotar alguma vez essa 499 aí? Ele falou, poxa, quem me dera. Porque ele chegou a ser considerado, talvez, ali naquela escolha, ele chegou naquela escolha ali de pilotos, quando a Ferrari disse que, olha, eu vou trazer gente de GT para o meu programa de Hypercar. Ele entrou, foi considerado. Só que a Ferrari analisou e chegou, não, acho que ele vai ser um cara mais útil aqui no GT, e tem entregue. A gente vendo aí o que ele tem feito em IMSA, no europeu, e também ele pegou agora também esse carro agora em Le Mans, também botou nas costas e foi embora. Né? Tem que carregar lá o seu Murasan, né? Que é o homem que paga as contas. Tem que fazer isso. O Casper Stevenson, que é um piloto legal, mas ele botou nas costas. Entendeu? Então, você, numa situação dessa, você talvez abrir mão de um cara que tem feito um bom trabalho, pode ser também um perigo. Aí você fica no pior dos mundos, né? Que você não tem o que esperava e você deixa de ter o que tinha. Então, aquele pode ser o pior dos mundos para a Ferrari nessa situação. Agora, vamos lá. Para a gente encerrar aqui o papo, a gente está para ter como próxima etapa do WEC às 6 horas de São Paulo. E para vocês também foi uma experiência fazer a transmissão no circuito, certo? Então, eu tive a oportunidade, né, com o Márcio Madeira, a gente pôde fazer essa cobertura, né, credencial de imprensa no ano passado, né, e encontrou essas pessoas com um sorriso de orelha a orelha, passando aquele fim de semana memorável em Interlagos. Foi muito legal para a gente também. A gente, inclusive, foi um negócio de estreitamento para a gente, né? A gente poder ter passado esse tempo lá. Queria que vocês compartilhassem com a gente aqui a experiência de vocês de terem feito aquilo em loco,
Porque uma coisa é você fazer uma transmissão, já é uma coisa incrível você trazer a WEC. Tube. Eu vou falar uma coisa. É você estar lá. É o cheiro, é o som, é a cor, são as pessoas, é a ambientação, né? A gente sabe o quanto é diferente. Eu tive contato com esse pessoal da F-Corse, da Ferrari Amarela. Eu estava torcendo por eles. Né? Fiquei muito contente. Mandei mensagem de WhatsApp para o Matias Tremolada, que é o assessor de imprensa da F-Corse. Mandei WhatsApp para o Giuseppe Petrota, que é o engenheiro da F-Corse, engenheiro projetista da Ferrari Enzo, projetista da Eusela, projetista da Alfa Romeo, né? Alfa Romeo Procar. E é uma coisa diferente. Queria que vocês compartilhassem isso com a gente também. Só vou dizer uma coisa. O WhatsApp do Milani vale 10 milhões de dólares. Aliás, essa semana vai começar a retomá-lo. Essa semana é retomá-lo. O WhatsApp do Milani é o melhor, cara. A gente estava lá, eu estava, na verdade, mais coletando informações que eu usaria nas próximas transmissões e me foram muito úteis. Quem efetivamente puxou a transmissão foi o Milani, o Meiro, o Matari e o Aldo, e aí alguns convidados, como Marcos Wilson e etc. Mas, cara, era maravilhoso, porque eu perguntava ao Milani, e aí, mestre, qual que é a de hoje? 1h30 tem o cara da Goodyear, às 12h tem o cara da Michelin, às 4h tem o treino, às 5h tem o cara da Lamborghini, às 5h40 tem o cara da Cadillac, às 6h10 tem o cara da Peugeot. Aí o cara da Peugeot cometeu uma gafe, porque a gente foi falar com o cara da Peugeot, eu com o boné da Renault Sport. Corajoso, menino. Coragem 10, noção 0. Coragem 10, noção 0. Média 5 passou de ano. Média 5 passa de ano. Isso aí. Mas assim, foi uma experiência maravilhosa estar com os caras e estar coletando tudo aquilo de informação e conhecendo as equipes de dentro. E assim, a gente, quando faz as transmissões, como a gente fez até às 6h de São Paulo, a gente tinha muita noção de tudo que a gente estuda, lê, vê, corrida. Beleza. A outra coisa diametralmente oposta é a gente ver aquilo de perto e, peraí, por exemplo, a organização da Toyota, a desorganização da Exota. Oi, Exota. Saudades. Falecido, né? Falecido, né? Pois é. Morreu para passar bem. A perdição da Lamborghini, estavam perdidos ali, né? Sabe, assim, a gente vê aquilo de perto e ter contato com os caras, putz, é algo valiosíssimo. Como diria Silvio Santos, barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Manda aí, mestre, como foi para você? Não, foi assim, acho que você falou muito bem, foi você materializar, né? Tudo que você já viu, você estudou, você está ali de perto. E uma coisa muito bacana, né, que o Milton pôde constatar também, o Lucas, quando esteve lá, todo mundo muito solícito, muito aberto a te escutar, a tirar dúvida, a trocar ideia, que isso que foi muito bacana. Você trocava ideia com os caras ali, os caras te dando atenção e você trocando outras ideias com ele. Né? A gente teve a oportunidade de viver intensamente, o caso aí, Milton, eu vivi intensamente a Exota, mas mesmo pessoal de outras equipes, assim, gente muito bem recebida na BMW, o pessoal da Cadillac também, assim, foi muita gente muito bem recebida, e o pessoal com disposição de responder, de te mostrar. Por exemplo, a gente tinha uma conversa assim, que foi muito esclarecedora com o diretor técnico da United, né, que simplesmente o cara tinha sido, por exemplo, engenheiro da Toyota na Fórmula 1, coisa lá, explicando como é que funciona a questão de. Então, isso é muito enriquecedor, ainda mais para a gente que é muito dependente do que vem de fora, né, que essa é uma das coisas nossas, assim, a gente, para informação, nós dependemos de mídia britânica, de mídia alemã, mídia italiana, francesa, né? Vamos colocar das principais.
e você ter a oportunidade de estar ali, dependendo ali, sem interferência, você conversar direto com os caras, porra, isso é maravilhoso. Para um fã de velocidade, é sensacional. E para você, quer dizer, vamos botar assim, agora eu vou até me apropriar do que o termo que o Milton usou agora há pouco, enquanto comunicador, é importantíssimo, porque você tem ali, você está vendo, está funcionando, você esclarece, aí você já tem mais subsídio para poder passar isso para o público, né? Ainda mais num caso que nós estamos num campo que a gente não fala só para convertido, mas a gente também está ajudando a formar um público. Então, quanto mais informação e qualidade de informação, melhor. Então, para você ter, como você entende funcionamento de pneu, funcionamento de carro, foi maravilhoso. E você escutar a sinfonia, né? Uma das coisas que eu estou muito ansioso para esse ano é escutar, além de matar a saudade dos Cadillacs, escutar Cadillac. a sinfonia do Valkyrie. Sim. V12. O V12 do Valkyrie. Isso aí, eu estou extremamente ansioso para isso. Mas, assim, mas essa oportunidade de fazer de novo, de fazer ano passado, foi sensacional, até pelo sarro com o pessoal da Isota. O pessoal da Isota foi sacaneado, como é que dizer? Mas Milani, mas como? A Milani não parla italiano, mas como? Come fala? Como fala? O pessoal da Ferrari também recebendo a gente muito bem, o pessoal da organização, então acho que foi assim, a gente foi muito bem tratado e isso ajudou muito na experiência. Porque, assim, uma das coisas que eu comentei com o Milton, comentei com algumas pessoas, quem teve a oportunidade de ver Fórmula 1, por exemplo, de cobrir Fórmula 1, tive a oportunidade de fazer isso nos 2 últimos anos. O tratamento é outro. Até mesmo, até assim, você vai ver até mesmo em competição nacional. Você nota a diferença, o pessoal mais aberto, mais receptivo, te mostrando mesmo. Você não está sendo ali visto como um inimigo ou como... Não, acho que é muito produtivo isso. Acho que esse foi o grande foi enriquecedor como comunicador, vamos colocar dessa forma, como gerador de conteúdo, principalmente como fã de automobilismo. Foi extremamente enriquecedor, assim, daqueles que você coloca na primeira prateleira de experiência automobilística. Eu lembro que no fim de semana das 6 horas do ano passado, a gente teve um tempo muito legal com o Alexander Wurz, que ele está hoje de advisor lá, né? Consultor, né? Um consultor. E a gente fez uma pergunta porque a gente percebeu que os Toyotas, nos primeiros treinos, estavam fazendo várias trajetórias diferentes de curva, e a gente foi perguntar isso para o Wurz. Ele gostou da pergunta. A gente até puxou o histórico dele, ele andava demais em Interlagos, ele, enquanto piloto de Fórmula 1, ele teve um retrospecto maravilhoso lá, andava muito, conhecia muito bem o circuito, e ele falou que a questão das diferentes tomadas de curva era justamente para eles poderem analisar como eles poderiam ter a melhor recuperação de energia em cada curva. E é uma coisa que pouca gente tinha notado, e meio que foi praticamente a primeira vez que eu estava ouvindo essa pergunta vinda naquele fim de semana. E a gente teve um tempo legal com ele, assim como várias outras situações em que a gente procurou também os pilotos para serem entrevistados, e foi todo mundo muito solícito. A gente espera realmente que isso se repita, né, nessa edição. Estou ali bastante ansioso para saber se vai ter credencial mais uma vez para o GP Total. Afinal de contas, a gente é muito tradicional. A gente vem desde 2001, internet era só mato, etc e tal, mas a gente sabe que a gente fala para um público que é muito nichado, que é muito especializado, né? A gente tenta, através do nosso canal aqui do YouTube, chegar a mais pessoas, mas é um conteúdo de profundidade, de resgate histórico, entrevistas. Então, a gente não tem essa linguagem do TikTok, não tem essa linguagem dinâmica para a geração Z, Drive to Survive. A gente sabe que não é a nossa pegada, né? Mas a gente tenta sempre
fazer uma coisa autêntica, com muito estudo, com muita dedicação, e que é o que a gente partilha, né, Milani? Isso aí, mas agora, então, falando de pontos assim legais, assim, além de, né, dessa coisa, assim, o Milton estava lá, após esse momento de ousadia e alegria dele lá na Peugeot, né? Mas que foi bacana esse momento dele, que foi o seguinte, né? Curioso que nós estávamos lá, né, no hospitality da Peugeot, então estava aberto lá, estavam os pilotos e estava lá o diretor técnico. Né? E justamente aquela era a segunda corrida que a Peugeot estava vindo com um carro todo modificado. Né? Então tinha tido Le Mans, chegaram no final, e dois caras, né, que cobrem o EC ali muito perto, que é o de dois sites. O John Daggs e o Stephen Goodall, o Graham Goodall, que também cobre os dois. Né? Um do Daily Car, Sports Car e o outro do Sport 365. Sentando a mamona lá, coitado do Monsieur Jansoni, tá lá coisa, o bicho não sabendo mais o que dizer e tal, apanhando mais do que boi ladrão. Aí eles foram embora, restou ele na mesa. Quando a gente começou a conversar assim, olha, então, dá para ver um alívio no rosto do francês. Dá para ver um alívio. Graças a Deus, assim, alguma coisa assim tal, mas tudo bem que era difícil de entender o inglês do Candango, mas assim, um alívio dele. E ainda teve, ainda depois teve a minha esnobada pro Van Dorn. Não foi nem pro de Resta, não, foi pro Van Dorn. Porque depois terminamos, conversamos ali, ficamos uns 10 minutos conversando com o cara. Aí depois chegou a assessora, porque eu tinha falado com ela. Falei, olha, dependendo, eu vou querer conversar com o Van Dorn. Aí ela chegou, você quer conversar com o Van Dorn? Ele está aqui. Ele falou, não, obrigado, quero não. Fui embora. Não, só que tem um detalhe. Tava a assessora, o Van Dorn do lado, o Milani, não quero falar com você não, obrigado. Milani. Quem é tu na fila do pão? Né? Mais ou menos isso. Né? Quem é você na fila do pão? Vamos embora. Olha, mas assim, como é que dizer, causos de 6 horas, né? Assim, foi muito bacana, assim. E pelo lado bacana de você ter a oportunidade de rever gente, de conhecer gente, essas resenhas que ficam. Né? Como, por exemplo, teve uma hora lá na sala de imprensa que a gente ficou lá uns 40 minutos ouvindo lá o Raul Boesel contando as histórias dele lá, e ele lá amarradão, contando as histórias, e lá trocando ideia, a gente conhece isso. São essas coisas que ficam e que não aparecem. Né? Que a gente não tem oportunidade de aparecer, mas é o que fica e é isso aí, e a interação, e que, de certa forma, como é que dizer, essa interação que rolou também está sendo confirmada aqui, né? Que a gente foi lá ano passado, a gente trocou muita ideia, lá, tal coisa, ficamos namorando lá o modelinho da Ozella, né? Que é maravilhoso. Muito bonita, e está aqui, ó, assim, talvez assim, se a gente está tendo essa live aqui, de certa forma, foi um pouquinho resultado de um ano atrás. Foi sim. Que continua, e que a gente tem certeza que vai continuar multiplicando, vai continuar chegando mais à frente. E você sabe que, Lucas, João, que assim, a chamada de vocês não é convite, é convocação. Então, agradece. A gente agradece demais. Não tem como refutar. Não, a gente agradece demais, até porque foi um convite, assim, eu mandei uma mensagem para vocês dois, vamos fazer, vamos participar, tal, vocês toparam na hora, então, para a gente isso aí tá com moral com vocês, sabe, a gente fica muito contente com isso, assim, topou na hora, vamos aí, não tem, vamos ver, vou ver a agenda, não sei o que, não. O Rubinho fala assim, tô em Curvelo aqui, mas dou um jeito, tô aqui, mas a gente faz. E o importante é isso, é que quando a gente tem esse tipo de encontro, a gente bater na mesma tecla. A gente é movido pelo mesmo entusiasmo pelo esporte a motor. A gente é unido por isso. E aqui a gente está assim, são várias pessoas que são de diversos lugares e que
nunca tiveram isso com proximidade, com pessoas em volta, em suas respectivas aldeias. É muito difícil isso acontecer. Mesmo em grandes centros, como é São Paulo, como é Rio de Janeiro. É difícil você reunir essa turma. E, de repente, toda essa turma está convergindo para esses grupos de WhatsApp, para essas lives, para ir lá nas 6 horas de Interlagos, estar todo mundo junto, mandar mensagem, trocar ideia, trocar texto, trocar, sabe, informações. Então, isso é muito legal, porque faz com que a gente consiga ter uma troca, assim, frenética, intensa de informação, de resgate histórico, de resenhas, e que quando isso vem a público, como é o caso da gente poder fazer a transmissão aqui do GP Total, isso chega também a outras pessoas, cada um em suas aldeias também, cada um em seu cantinho, também muitas vezes não tem com quem conversar sobre automobilismo, né? Que vê uma alemã, que nem o caso do teu amigo, João, que gostou por causa da marca, porque marcas são importantes também no esporte a motor, né? Esporte a motor é business, esporte a motor é mídia, esporte a motor é esporte, sim, continua sendo. A gente sabe que tem a questão do entretenimento, mas, assim, fundamentalmente, é esse esporte que causa esse entusiasmo, que é aquele que se propõe a superar limites, aquele que envolve carros e pilotos nesse binômio que é tão interessante e que faz com que pilotos enfrentem pilotos, carros enfrentem carros, carros enfrentem pilotos, e a gente tenha toda essa riqueza. Uma riqueza que, para mim, ela é mais ainda amplificada numa Endurance, porque Endurance é pure racing. Você não está lá... Você não vai estar pelo espetáculo, você vai lá porque você gosta realmente de carro, você gosta de pilotos, você gosta das marcas envolvidas, você gosta de competição, você é atraído por aquilo, pela velocidade e por todo aquele conjunto de atributos que o esporte a motor traz consigo desde que ele foi criado. Desde que ele foi criado como uma espécie de aventura. Criou-se um carro, agora criou-se um segundo carro, vamos ver qual que é mais rápido. Não, peraí, mas depende de quem é o piloto também. Pilotos sabem conduzir de maneiras diferentes. E você tem toda essa crescente. A crescente do automobilismo nos Estados Unidos, na Europa. A gente, Brasil, indo para fora com esse cara chamado Emerson Fittipaldi. E a gente chega aqui com mais essa live, da qual eu não tenho nem como agradecer vocês de terem participado, de vocês dividirem com a gente esses bastidores, de como foram trazidas essas transmissões da WEC para cá, as primeiras transmissões 24 horas em língua portuguesa para o Brasil. Não faz muito tempo, eu tinha que ficar caçando Eurosport pirata na internet para poder acompanhar Le Mans. E aí o seu pirata caía, aí um grande amigo nosso de muito tempo, que é o Mauro Santana, lá de Curitiba, a gente ficava dividindo, consegui um sinal, tal, manda link, manda para lá, coisas não muito republicanas, mas era o que tinha para a gente poder acompanhar a corrida, e agora todo ano a gente tem isso, e a gente vai ter também uma baita transmissão das 6 horas de São Paulo, isso a gente tem certeza absoluta, pelo Band Esportes, também Band Play, né? Milani, já aproveito, já deixo aí a oportunidade de passar o serviço aí, nossas 6 horas de São Paulo, como é que vai ser, para que todo mundo que esteja acompanhando aqui com a gente, o GP Total, também possa acompanhar as 6 horas de Interlagos. Bom, então, a gente vai ser 6 horas de São Paulo, dia 11, 12 e 13 de junho, né? Sexta os treinos livres, sábado, treino livre e classificação, e domingo, a corrida. Só lembrando, para o WEC, são transmitidos os treinos livres e a classificação. Tá? Os treinos de sexta não são transmitidos. Como a gente está falando de corrida no Brasil, deve ser feito o mesmo esquema do ano passado, ou seja, o Band Esporte deve transmitir o treino livre e a classificação, além da prova. No Band Esportes também, a gente não sabe ainda como é que vai ser a duração, mas a gente, com certeza, o Band Esporte, e na íntegra a gente vai ter no Band Esporte, do Esporte na Band, que é no canal do YouTube, o Band Play, que é o aplicativo da Band, band.com.br, que é o site da Band, e também o Nilco Play, que é o aplicativo dos canais por assinatura do Grupo Band. Então, você também vai ter a oportunidade de acompanhar por lá. Agora, por enquanto, assim, não sei te dizer qual vai ser a janela que vai passar na televisão.
né? Mas com certeza a gente deve ter largado ali a última hora e alguma coisa no meio. Mas podemos ser surpreendidos positivamente. Aguardemos, pois. Vamos ficar na torcida. Sim. É isso aí. Estarei vendo aqui, estou longe, estarei vendo com vocês, com certeza. Felizmente estou um pouquinho mais, vocês estão mais próximos aí, mas estarei aqui na TV acompanhando. Sabemos que pelo menos de um que vai ver, pelo menos isso. Vai. Para você, João, vamos mandar lá. É para você, João. João, aí, peraí, pode ir lá do banheiro, João, vai lá. Gente, segura um pouquinho aqui, vai lá do banheiro. Então, estamos juntos aqui. Para encerrar, meus amigos, o microfone de vocês. Mais uma vez agradecendo a presença de vocês aqui. Espero ver vocês dois em breve lá em Interlagos, para a gente poder também confraternizar um pouco essa amizade que permeia todos esses grupos que fazem parte dessa turma que está toda unida pelo esporte a motor. Milton Rubinho, seu boa noite aqui para todo mundo. Eu enganei os dois. Eu falei assim, não, vai ser uma horinha de live, e a gente já está aqui com mais de 1h50. Então já... Quando tá bom, a gente vai em frente, né? Bom, como diria Dilma Rousseff, não botou meta, mas dobrou a meta. Primeiro, queria agradecer a todo mundo que está aí na sintonia, que vai assistir essa live, assistiu agora, que acompanha a gente, ou que vai assistir depois, por poder testemunhar um pouco dessa história maluca, deliciosamente maluca, a qual eu sou parte, felizmente por conta desse outro maluco de bigode aí, chamado Sérgio Milani. Obrigado mesmo a todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar. Sigam o GP Total, é um canal que é pivotal nessa história toda de acompanhar o automobilismo, registrar o automobilismo e trazer a história do automobilismo para mais perto de nós, através de toda a pesquisa que tanto o Márcio, o João, o Lucas fazem. E eu só posso agradecer a Deus, Buda, lá, escolhe o seu DDD de santo aí, tá ótimo. Ó, o Milani por ter me colocado nessa maluquice. Ainda acho que era falta de juízo, mas se ele acreditou que era uma coisa boa, cá estamos. E, gente, vamos em frente. Tem muita corrida boa pra gente assistir, pra gente curtir, pra gente comentar, pra gente concordar ou discordar, enfim. Vamos lá. Bom, deixa eu também agradecer, o papo foi ótimo. Agradecer, né, Lucas, João, aí pelo espaço mais uma vez, GP Total, uma janela aí de qualidade do automobilismo aqui nesse mar virtual, né, em tempos de cada vez mais TikTokers, Instagrammers e Alzheimers. Qualidade é algo raro e quando a gente vê, a gente tem que valorizar. Então, valorizo muito o trabalho de vocês estão sempre no altíssimo nível. Vocês sabem que vocês têm um fã aqui, antes de tudo. 2. E agradecer mais uma vez, que a gente possa voltar mais vezes, que a gente continue conversando cada vez mais sobre isso que a gente gosta, que esse negócio de carrinho dando volta por aí. Tá certo? Então, aí, fiquem ligados. Então, como a gente depois, aí mais para frente, vai ter o serviço direito, mas fica com a gente que não vai se arrepender lá. 6 horas de São Paulo, dias 11, 12 e 13 de julho em Interlagos. É isso aí. João, sua última palavrinha também, para a gente poder encerrar aqui com chave de ouro essa maravilhosa resenha aqui com os nossos amigos. Só agradecer também, gente. A gente também somos fãs de vocês, tá? Eu e o Lucas também somos fãs de vocês aqui por estar. Essa é uma boa loucura, né? Tem uma dose. Essa loucura tem uma dose de heroísmo, cara. A gente considera vocês heróis do broadcast brasileiro, tá? Porque nessa doideira toda sobre esse efeito colateral de heroísmo, vocês trouxeram as 24 horas de Le Mans em português do Brasil. Na íntegra. Né? Sabe? É um negócio muito legal. A gente, assim, é de coração mesmo. Não sou, cara, uma coisa que eu detesto na vida, quem sabe, quem me conhece, ficar puxando o saco. Mas, assim, é reverenciar o bom trabalho, as iniciativas
positivas, as iniciativas que fazem com que o público que gosta de automobilismo tenha mais acesso a ele. Isso aí, claro, a gente vai reverenciar sempre. Tá? Saibam disso, vocês são muito queridos. A gente tem muita consideração, assim, porque vocês fizeram um trabalho heróico. A gente acompanhou outras coisas também, Imola, a gente viu, Spa, e a gente vai acompanhar com certeza as 6 horas de São Paulo. Tomara a Deus, o Lucas lá, junto de vocês, credenciado, vou lá conversando, resenhando. Eu vou estar de longe, estou bem longe de vocês, mas quem sabe o dia vou aí embaixo, vou aí no sul, vai tocar essa resenha aqui com vocês ao vivo. Mas é muito legal o que vocês fazem, a gente gosta, a gente admira bastante. Então, vamos continuando, e a gente vai continuar acompanhando, com certeza. Senhores, obrigado a vocês que acompanharam aqui a gente em mais um programa no GP Total. Convido a todos a deixar o like, a assinar as notificações e acompanhar nossos vídeos sempre às noites, segundas-feiras, os nossos cortes e o nosso novo formato, que é o GP Total Corrida a Corrida. Pegamos o DeLorean, voltamos a 1985, estamos revendo Corrida a Corrida dessa temporada, que foi a primeira de Ayrton Senna na Lotus, primeiras vitórias de Ayrton Senna, primeiras vitórias de Nigel Mansell, primeiro título de Alan Prost, muita coisa legal, última vitória de Brabham na Fórmula 1, ou seja, para quem assinar a notificação, a gente vai contar essa história, porque essa história está chegando em breve aqui no canal. Eu peço a todos que continuem acompanhando, a gente cresce de pouquinho em pouquinho e a gente continua fazendo o que a gente gosta, que é trazer a informação e os fatos e interpretação e as reportagens e as entrevistas, resgates históricos e essas resenhas muito legais como a gente está trazendo hoje. É isso aí. Esse é o GP Total. Grande abraço a todos e até a próxima.